Vamos falar sobre jogos? Não sei se o Sim, ouvinte sabe, Guilherme Brain é um grande fã de jogos digitais, assim sempre. como eu. Sim. A gente de vez em quando fica com um papo meio nerd aqui nos Ah, bastidores. não, eu já pulei essa categoria nerd. Tinha aquela história de que ser nerd era meio esquisito nos Não, anos 80. não. Nada disso. Estamos todos nós aqui vivos, trabalhando, alguns mais jovens do que outros, evidentemente, mas Não, todo eu mundo falo com gosta de jogos. carinho, eu falo com carinho. É verdade. Porque realmente Eu também acho que. somos. Não, eu tô falando, Laura, porque a expressão Sim, nerd sim. era um negócio meio assim, nossa, estamos lidando com pessoas esquisitas. Eu Não, acho que esse conceito já se foi. já foi expandido. Você pode até ter pessoas que possam ser socialmente classificadas como esquisitas pelos olhares tortos de alguém. Mas já passamos essa fase. Jogos são e podem ser muita coisa além de único e exclusivamente entretenimento. Exatamente. Por que a gente está falando isso? Você ouvinte pode estar se perguntando. Porque a UFMG está com uma oficina gratuita de introdução a desenvolvimento de jogos e a gente usou dessa oficina para poder falar sobre o cenário de desenvolvimento aqui em Minas Gerais. Onde que estão os estúdios, quem que está investindo nesse desenvolvimento, o que que falta, o que que pode vir pela frente nesse mercado. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar com o programador e desenvolvedor Pedro Cordeiro Ferreira, que está inclusive à frente desse curso da UFMG. Pedro, seja muito bem-vindo à 98 News, bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua disponibilidade de falar com a gente aqui na 98 News. Começo te perguntando um pouquinho aí sobre esse curso que vocês estão ofertando na UFMG, né? E aí eu já engato em outra pergunta. Qual que é o público que vocês estão visando? Eu sei que é uma introdução a desenvolvimento. Quem que é o público que normalmente procura esse tipo de curso pela universidade? Então, a ideia desse curso é dar uma base bem introdutória de Unity, né, que é uma engine de desenvolvimento de jogo. E a gente está, para quem ainda não conhece, pode saber ou não um pouco de programação. Acho que ajuda, obviamente, mas eu vou tentar dar uma base de lógica de programação. Mas é familiarizar as pessoas com essa ferramenta, mostrar a potencialidade que ela tem de desenvolvimento de jogos, que é uma ferramenta gratuita. Então é isso. O pessoal que está procurando é bem diverso, mas tem muita gente interessada principalmente em programação e também um pouco de design de jogos e tal. Tá. Pedro, agora eu quero saber um pouco do perfil do que é este design de jogos que nós estamos falando inicialmente. Porque eu tendo a imaginar que muita gente olha e pensa assim: nossa, eu vou fazer uma introdução a jogos, daqui a pouco eu estou produzindo God of War, o Uncharted ou jogos da Ubisoft, né? Em É o que GTA ou um brasileiro. GTA brasileiro, né? De que estamos falando exatamente? São jogos para plataformas como telefones celulares, são jogos para PC, são jogos para consoles. Queria que você desenhasse um pouquinho esse caminho que o curso percorre e de onde é que é o ponto de partida. Bom, é um workshop de 20 horas, então não dá para fazer o God of War, infelizmente, não vamos fazer. Mas a ideia é fazer um jogo de plataforma bem simples, assim, sabe? Tipo um Mario, sabe? Super Mario, Super Nintendo. Só para que as pessoas entendam, tipo assim, movimentação, um pouco de como aplicar animação, como colocar as artes no jogo, colocar um som, colocar alguns efeitos. Sim, uma coisa muito básica, mas que é muito interessante de ver e que já te dá, tipo assim, uma base para você depois desenvolver outras coisas e conseguir estudar por conta própria, né? Algumas outras coisas mais avançadas, ou se especializar em alguma coisa. A ideia é que as pessoas conheçam essa plataforma, essa engine, né, Unity, e que elas possam depois desenvolver por conta própria isso. E hoje você que está, né, inserido nesse setor, eu queria a sua opinião, como que você vê o papel das universidades e também dos cursos técnicos na formação dessas pessoas que vão desenvolver jogos. Hoje Minas tem uma formação de mão de obra qualificada nessa área. Como que a gente está inserido aí nesse desenvolvimento de jogos quando a gente está falando num cenário nacional? Olha, sim, as universidades, os cursos são tipo, fundamentais, assim. Minas tem mão de obra qualificada, nós temos ótimos animadores, ótimos ilustradores, programadores. Pensando na UFMG, eu fiz o curso de cinema de animação em artes digitais, que é um curso que tem uma parte de jogos ali, mas é mais focado em animação.
E profissionais incríveis são formados nesses lugares, assim. Igual a programação, a gente tem um curso de cinema curso de ciência da computação, a PUC tem o curso de jogos digitais também, que é algo mais especializado. Então, sim, esses profissionais existem e eles estão aí. Eu acho que a grande questão é que muitos desses profissionais eles não conseguem, às vezes, encontrar oportunidades aqui no Brasil. Então, muita gente acaba trabalhando como outsourcing, né? Então, empresas de fora vêm e contratam esses profissionais para trabalhar lá. Por não termos um mercado tão extenso, Pedro, e eu estou lhe perguntando e vou mencionar aqui uma das empresas, porque eu sei, por exemplo, que a Wildlife é um desses unicórnios brasileiros que trata de jogos, mas eles são muito Uhum. diferentes daquilo que a experiência hoje acadêmica leva para o mercado. Onde é que está exatamente essa dissociação? Não haver um ecossistema? Queria que você estendesse um pouco mais nisso, por favor. É porque, assim, a universidade, ela vai te dar, por exemplo, pensando em programação, ela vai te dar a base de lógica de programação. Então, você vai saber programar aquilo e tal. A ferramenta, no caso a Engine, muitas vezes a universidade não vai te ensinar diretamente aquilo. Mas também não é algo que um programador, por exemplo, não consiga aprender e tal. Eu acho que o problema principal é que não se tem, talvez, um investimento direto em jogos, assim. Então, você precisa de infraestrutura para poder conseguir desenvolver esses jogos e criar coisas nacionais, entendeu? Então, você não consegue desenvolver tantos estudos, principalmente os estudos pequenos e tal, mas você tem a mão de obra. Você tem a mão de obra. Ela existe. E hoje falando sobre o processo, né, até que esse jogo chegue na ponta, eu acho interessante a gente falar sobre isso, Pedro, sobre o tempo que leva, né? Porque acho que a gente está tão acostumado com ter o jogo ali pronto na mão, e aí exatamente vem nesse ponto que você falou, sobre a questão da infraestrutura e mais do que isso, incentivo. É isso que você acha que Uhum. falta quando a gente está falando de mercado, para que a gente não tenha uma fuga, né, dessa mão de obra para fora do país. É entender o cenário de jogos diferentemente aqui no estado, né? Sim, porque assim, é um mercado novo e a verdade é que, tipo assim, comparado com a Europa, os Estados Unidos e o Japão, que tiveram um investimento muito grande, começaram há muito tempo, a gente ainda está no começo. Então, a gente precisa de incentivo, principalmente governamental, que é o caso desse projeto, por exemplo, que é o Google AMI, que eu estou fazendo parte. Né? Esse workshop faz parte da, da proposta do BH nas telas, que visa justamente isso, incentivar esses pequenos produtores para que eles consigam criar esses protótipos, começarem a criar esses produtos, para que vejam, tipo assim, olha, as pessoas aqui conseguem criar essas coisas, a gente consegue investir porque esses profissionais, eles existem. Mas a gente ainda precisa quebrar essa primeira barreira, sabe? E essa primeira barreira, ela precisa de incentivo, principalmente do Estado. Deixa eu lhe perguntar se há um papel direto que prefeituras especificamente podem fazer nisso, Pedro, construindo ecossistemas ou ambientes de negócios, inclusive, para o desenvolvimento, o Sim. nascimento desses estúdios. Né? Eu vou tentar pegar o exemplo de Belo Horizonte, quando a gente tratava ali da região do bairro São Pedro, quando falava do São Pedro Valley, por exemplo, ou do BH Tech. É relevante e é a capacidade para que prefeituras de grande e de médio porte atuem para fazer esse ecossistema e se sim, de que maneira elas podiam ajudar? Esse tipo de iniciativa é muito importante porque ela conecta essas pessoas, né? Então, você vai ter tipo, esses pequenos desenvolvedores que vão apresentar os seus projetos para possíveis players. Então, esse tipo de incentivo é fundamental. Mas eu também reforço que, assim, a indústria cultural no Brasil, no geral, e aí eu incluo animação, ilustração e jogos, porque elas estão extremamente ligadas, o trabalho ainda é muito precarizado. Então, eu acredito que ainda é importante que esses trabalhadores da indústria cultural se organizem, para que a gente consiga gerar, tipo assim, tipo, condições de trabalho, melhores condições de trabalho para que esses profissionais produzam coisas melhores. Então, tipo, sim, a gente tem que ter esses incentivos, a gente tem que ter essas iniciativas que conectam
os desenvolvedores com os players, possíveis investidores, mas a gente precisa também reforçar que o trabalhador da indústria cultural ele tem que ter melhores condições de trabalho, que é algo que ainda não acontece. Então, as prefeituras elas podem auxiliar nessas duas coisas, tanto na criação dessas iniciativas, além também desses incentivos como ganhar nas telas, mas também que seja possível a gente conseguir regulamentar, regularizar esse tipo de trabalho, que não é. Me explica um pouco melhor isso, Pedro. É uma relação muito de os profissionais são pejotizados, os profissionais não têm Exatamente. vinculações CLT. O que é especificamente esse problema que você está mencionando? Então, não são CLT, né? Pensando aqui nos animadores, ilustradores, que é o meu background, a gente não é CLT, não tem regulamentação, então acaba que a gente não muitas vezes trabalha por produção, né? O trabalho uberizado, por exemplo, a gente fala. E eu acho que isso atrapalha muito a qualidade do trabalho, atrapalha a qualidade de vida do trabalhador, consequentemente impossibilita que a gente quebre essa barreira, sabe? Impossibilita que a gente quebre essa barreira e faz que muitas vezes o trabalhador, já que ele é regulamentado, desvalorizado aqui, quando ele consegue, ele vai trabalhar para fora na mesma situação, né? Mas ele consegue ganhar um pouco melhor. Você falou sobre regulamentação, Pedro, e há um ano a gente teve a sanção de uma lei que ficou conhecida como o Marco Legal da Indústria de Jogos Eletrônicos aqui no Brasil. E depois de um ano, essa lei ainda não foi regulamentada, né? Um projeto de lei que, depois de sancionado, previa aí fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. E aí eu queria perguntar da percepção sua dentro desse setor. Ainda que a gente não tenha essa lei regulamentada de fato, houve uma mudança a partir desse último ano, né? Desde o ano passado, maio do ano passado, a partir do momento que o Brasil tem agora, de fato, uma lei que prevê um olhar mais voltado à produção de jogos aqui no nosso país, mesmo que ela não tenha sido regulamentada ainda. Houve uma mudança na sua percepção? Eu acredito que não. Para ser muito honesto, eu acredito que não. Assim. Um problema, no geral, no Brasil é que é o acesso. Assim. Então, por exemplo, eu vejo os jogos mobile, né, para celular e tal, uma ótima aposta, porque o acesso ao celular o celular ele é um produto mais acessível e a produção de jogos para isso também. Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que a indústria de jogos no Brasil ainda está muito voltada para fora. Eu acho que falta muito incentivo para a produção de protótipo mesmo, sabe? É, e é isso, assim, eu não consigo ver, eu não consigo ver essa melhora, não consigo ver essa mudança. Evidentemente, Pedro, que aqui eu estou colocando a minha posição de advogado pró-jogos como uma maneira de ter uma melhor interação e de desenvolvimento de habilidades cognitivas que a ciência já indicou que podem ser desenvolvidas a partir dos jogos. Dito isso, eu quero lhe perguntar sobre a possibilidade de que a gente insira maneiras gamificadas ou utilização mesmo dos jogos dentro do ensino, né? Do ensino médio, do ensino fundamental, eventualmente. Tem iniciativas, tem caminhos que você veja deste tipo de ação acontecendo, ou também existe uma barreira para isso acontecer atualmente? Olha, eu não tenho tanto conhecimento de como funciona, assim, como está o ensino médio, eu sei que teve esse novo ensino médio aí que eu acho que precariza o ensino e tal. Eu fico um pouco inseguro com essa coisa de gamificação da educação, porque por mais que aprender seja prazeroso, eu não acho que é um jogo, mas os jogos no geral, como toda arte, ela tem um potencial de criar cidadãos. Então, o jogo tem isso. Eu acho que o jogo, o cinema, quadrinho, o que for, tudo aquilo que possa aumentar a perspectiva das pessoas, de construir um mundo melhor, um país melhor e tal. Eu sou a favor, assim. Eu não sei informar como,
não consigo ver também, tipo assim, como a gamificação da educação pode melhorar ela, mas eu acho que a arte, no geral, pode melhorar a educação, e aí eu incluo jogos nisso. Esse é o programador e desenvolvedor Pedro Cordeiro Ferreira. Pedro, mais uma vez, obrigada por falar aqui com a gente na 98 News. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Ô Pedro, só como última questão. Estamos sim. esperando assim que tiver um God of War brasileiro, tá? Nos avise, porque a gente tá aqui A gente a quer postos testar que a gente quer testar, tá bom? A gente quer entrar na fase Pode beta deixar dele. pode deixar que eu tenho um coletivo aqui, né, um motim, que eu acredito que nos próximos anos a gente vai fazer o nosso GTA e o nosso God of War brasileiro. Opa, Legal e demais. por gentileza, venha a 98 News para nos contar também dessa iniciativa.